Olá pessoal, vamos começar aqui as videoaulas de linguagem C, tá ok? Eu não gosto de ficar me prendendo muito a conceitos, mas é o jeito, porque senão a gente não tem como saber na prática. A linguagem C é uma linguagem muito forte, usada aí para até na construção de sistemas operacionais, tá ok? Ela é uma linguagem case sensitive, tem diferença a gente colocar uma letra maiúscula para uma letra minúscula, certo? Ela é formada por comandos e funções, certo? Como é que eu vou saber quais são os comandos e funções? Se eu colocar int de inteiro, isso aqui é um comando. Agora, se por acaso eu colocar uma palavra tipo essa aqui, ó, print f seguida de parênteses, isso aqui vai ser uma função, ok? É uma linguagem cheia de bibliotecas, certo? Vocês podem, já sabem que as outras linguagens também têm isso. Muito parecido. Até, até, até mesmo que seja o Pascal. Vai ter suas bibliotecas, suas funções, essas coisas, tá ok? Então, os tipos de dados aqui na linguagem C são muitos. E aqui eu vou citar apenas os que a gente vai usar mais, tá ok? Olha o que é que tem falando aqui, ó. Os tipos de dados básicos utilizados por um computador são numéricos, que são inteiros ou reais, né? Caracteres ou lógicos. Os dados que nós mais utilizaremos vão ser o quê? Os dados inteiros, que a gente vai usar isso aqui, ó. Essa palavrazinha reservada aqui, ó, int. Os dados reais a gente vai usar o float ou double. Os caracteres vai ser o char. E os dados lógicos, se não vai, vocês podem ter visto aí as outras aulas que eu dei aí de Portugal e tudo, Pascal. Os dados lógicos são o quê? Verdadeiro ou falso. Mas aqui não tem isso, certo? Então, para falso, a gente vai considerar o zero. E para verdadeiro, um valor diferente de zero. Normalmente, 1, certo? Na linguagem C é assim. Aqui tem algumas regras aqui para as variáveis. Mesma coisa para as outras linguagens, certo? Para quem já tem estudado outras linguagens. Que são algumas, vou citar apenas algumas aqui, ó. Nomes de variáveis podem ser atribuídos com um ou mais caracteres. O primeiro caráter do nome da variável não pode ser, em hipótese nenhuma, um número, certo? Sempre começa com uma letra. O nome de uma variável não pode ter espaço em branco. Você coloca um underline aqui, ó, certo? Para não ter espaço em branco. Não pode ser nome de uma variável uma palavra reservada a uma instrução ou identificador de uma linguagem de programação. Ou seja, se você quiser colocar o nome da sua variável de float, não vai dar certo, ok? Porque é uma palavra reservada. Não pode ser utilizado outros caracteres a não ser letras e números, com exceção do underscore, que é o underline, para quem não sabe, que pode ser utilizado para simular a separação de duas palavras, certo? Então, caracteres especiais não pode. Mesma coisa das outras linguagens. E os operadores aritméticos? Olha só, adição é o mais, subtração é o menos, divisão é a barrazinha, certo? Multiplicação é o asterisco. Isso aqui a gente já sabia tudo isso aqui para quem viu as nossas aulas de Portugal. Agora, atribuição vai ser esse sinalzinho de igual, certo? Tá ok? Em Portugal, como era? Era assim, não era? Setinho, ó. E um tracinho. Aqui não, aqui vai ser o sinal de igual. E o igual aqui, como é que vai ser? Como é que é o sinal de igualdade? É assim, ó. Dois sinais de igual, certo? Dois sinais de igualdade. Se for 3, é idêntico. Isso aqui a gente vê depois, tá ok? Resto da divisão, que é a porcentagem, certo? A gente usou
na outra linguagem o mod, não foi? Isso aqui, ó, é como se fosse a porcentagem, tá ok? O resto da divisão. Exponenciação é esse pôr aqui, ó. Primeiro a gente coloca o número equivalente à base e depois o expoente. E a raiz quadrada é esse SQRT, tá ok? Então, aqui tem um exemplo aqui do menor programa possível de ser escrito em C, tá ok? Vai ter o quê? Aqui não tem os cabeçalhos, tá ok? Então, aqui nem apresentar, não vai apresentar nada. Esse programinha aqui. Vai ter apenas um int main void. Abre esqueci o nome disso aqui. Colchetes. Não é colchetes não, é chaves mesmo. Abre as chaves, certo? Que é para dizer que é o início e o fim do programa. Esse return 0, certo? A gente vai sempre ter que retornar. Vamos falar logo disso aqui de baixo que eu vou explicando. Olha só, o int, o que quer dizer esse int aqui, ó? Definição do valor de retorno da função, no caso, main. Valor de retorno da função, estão vendo aí, né? Ou seja, vocês estão vendo que está retornando 0. Sempre a gente tem que retornar alguma coisa para não dar erro. Também por causa do padrão, o padrão da linguagem C, certo? Que a gente tem que retornar um valor. Normalmente a gente retorna 0. Tá ok? Então, vocês percebem que o 0 aqui é inteiro. Por isso que a gente está colocando inteiro aqui, certo? Sempre a gente faz isso. Coloca int main e lá embaixo a gente bota para retornar um valor, no caso, o 0. Esse main aqui, ó, percebo que tem um parênteses, não é? Isso aqui é uma função. É a primeira e principal função a ser executada. Ou seja, por exemplo, toda vez que a gente vai executar o nosso programinha, sempre ele vai atrás dessa função main. Um exemplo é a linguagem Java. A gente cria várias classes, certo? Apenas uma classe, que é a classe principal, vai ter essa função main, que vai ser onde o compilador vai procurar para executar. Se não tiver essa função main, vai dar erro. Tá ok? Então, é obrigatório. Tem que colocar isso, porque a função principal é por onde vai ser o começo de tudo. Void, definição de parâmetro desconhecido para a função, que é o seguinte: como isso aqui, esse main aqui é uma função, a gente poderia colocar atributos aqui dentro, tá ok? Desses parênteses. Quando a gente não coloca atributos, a gente coloca apenas o void, para dizer que é indefinido. Não tem atributos, tá ok? É apenas indefinido. Então a gente coloca o void para isso. Normalmente a gente não usa atributos aqui dentro. Então a gente coloca o void. Os compiladores de hoje em dia, porque assim, tem vários compiladores que a gente usa. Os de hoje em dia, a gente nem precisa colocar mais esse void aqui, ó. Se der erro, você coloca esse void. Se não, você pode usar só os parênteses assim, ó, em branco, sem nada dentro. Tá ok? As chaves, que é o início e o fim da função, do corpo da função main, tá ok? E o return aqui, ó, definição do retorno de valor para o tipo int e int main void. Tá ok? A gente coloca sempre para não dar erro, ainda mais porque é um padrão ANSI, certo? Que é o que a linguagem C segue. Para que a gente entenda essa simplicidade que eu acabei de falar aqui, né? Esse monte de coisinha aqui básica, interessante que a gente faça esse programinha aqui, ó. Tá ok? É um programa que ele quer o quê? Apenas ler dois valores e apresentar a soma. Tá ok? Então, vocês podem utilizar aí qualquer compilador aí da preferência de vocês. Eu estou usando o Dev C++, certo? Vocês abram aí qualquer site aí, programas, e baixem. O CodeBlocks também é muito bom. Ou então vocês vão pelo DOS mesmo, certo? Vocês vão pelo DOS e fazem o programinha todinho e compilam, certo? Eu não gosto de vir por aqui, eu gosto de ir pelo terminalzinho do Linux, tá ok? Eu faço lá
num programinha de editar de texto, de editor de texto básico, certo? Gedit ou qualquer outro. Venho num terminal, compilo, apresento, beleza. Então vamos lá, vamos copiar aqui, certo? Questão. Vamos abrir um novo documento. Para mim colocar comentários aqui, nesse compilador aqui, também é padrão da linguagem C. A gente coloca barra e o asterisco, certo? Eu vou colar aqui a questão. Isso aqui não vai influir no programa, é só comentários. E para mim fechar o comentário, fecho com asterisco, barra. Tá ok? Então, a gente tem que saber que para a gente poder colocar alguns comandos, algumas funções, por exemplo, a função printf, para poder usar ela, a gente tem que colocar uma biblioteca, certo? É uma biblioteca que permite que a gente use a função de entrada e saída de dados. Que biblioteca é essa? Para a gente coloca primeiro uma cerquilha, certo? Uma cruzadinha, coloca include, para incluir a biblioteca stdio.h, certo? Entre menor que e maior que, tá ok? O que tiver de h é cabeçalho, certo? Toda vez que tiver .h vai ser cabeçalho. Isso aqui é de header, se não me engano, da cabeçalho em inglês. Então, coloquei já essa biblioteca, incluí essa biblioteca no meu programinha. Já posso utilizar o comando de entrada e saída de dados, que aqui é printf e scanf. Certo? Então vamos começar. Para começar esse programinha aqui, vou ter que colocar o quê? Seguir o padrão lá, ó. Int main. Int main. Certo? Posso colocar void também, para não dar erro. Então eu vou abrir e fechar as chaves, certo? Para definir o início e o fim da minha função principal, main, certo? E vou seguir o programinha, ó. Ler dois valores inteiros e apresentar o resultado, certo? A adição. Então eu vou ler o valor, ó, coloco o int, para dizer que a variável vai ser de tipo inteiro, certo? Primeiro eu coloco o tipo da variável, int. Coloco a variável a, certo? Qualquer outra coisa que vocês quiserem. Vírgula, vou definir outra variável de tipo inteiro, pode ser b. E vírgula, outra variável também para pegar o resultado, pode ser result, certo? Pronto, acabei, só essas variáveis. Então, para me fechar isso, eu vou colocar o ponto e vírgula para ir para outra linha, certo? Se não colocar o ponto e vírgula, vai dar erro. Tá ok? Então a gente já pode começar a brincadeira, né? Vou colocar uma mensagem aqui, ó. Printf. Meu celular está tocando, vou atender e voltar rapidinho. Então, pessoal, vou colocar uma mensagenzinha aqui, certo? Para o usuário poder digitar o número. Então, coloco printf, abro parênteses, certo? Não é a função, então tenho que abrir os parênteses, não é? Vou colocar, ó, entre aspas, favor digitar o primeiro número. Pronto, fecho aspas e termino com ponto e vírgula. Se eu colocar o scanf, eu vou ler esse número, certo? Que é um número inteiro, certo? Que vai ser minha variável a. Não é isso? É uma função, tenho que colocar entre parênteses. Como é que eu faço para ler esse número? Vou colocar o seguinte, ó. Abro aspas, certo? Entre essas aspas, eu vou colocar o sinal de porcentagem e a letra D. O que é isso? Toda vez que eu for ler uma variável do tipo inteiro, vou ter que colocar isso aqui, ó, porcentagem D. Se a variável for do tipo caráter, vou ter que colocar isso aqui, ó, porcentagem C, para ler apenas um caráter, certo? Se for do tipo float, ponto flutuante, porcentagem F. Isso aqui é padrão da linguagem C, tá ok? Não é só colocar a variável,
tem que colocar esse tipo aqui. Então, coloquei o tipo inteiro, porcentagem D. Dou uma vírgula. Agora eu vou colocar a variável A. Certo? É a variável que eu estou lendo. Só que é o seguinte, se eu colocar só isso aqui, vai dar erro. Certo? Aqui no C, eu tenho que colocar esse sinalzinho aqui, ó. Um E comercial. Tá ok? O que é que esse E comercial faz? Ele vai retornar, porque assim, a variável ela fica lá armazenada no endereço de memória. Para que não retorne o endereço de memória, e sim o conteúdo do endereço de memória, que é o que eu digitar aqui, eu tenho que colocar essa variávelzinha aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, o E comercial. Certo? Então, normalmente a gente faz isso. A gente vai ler uma variável, coloca o E comercial para retornar o valor que a gente digitou. Tá ok? E aqui o tipo dela, né? Entre aspas, que é do tipo inteiro. Porcentagem D, tem que se lembrar do tipo inteiro. Certo? Terminei de ler, ponto e vírgula. Passo para a próxima. Printf, favor digitar o segundo número. Scanf, também é inteiro, o valor da variável B, certo? Então, coloco porcentagem D, certo? E coloco também o sinalzinho do E comercial, B. Certo? A gente vai fazendo os programinhas, vamos pegando o jeito. Toda vez que for declarar, vocês façam isso aqui. Certo? Então, fizemos isso, a leitura da variável A e da variável B. Agora a gente vai pegar a variável result e vamos armazenar nela a adição, a soma da variável A com a variável B, certo? Então, não vai ser isso aqui, ó, como a gente aprendeu em Portugal. Vai ser o sinalzinho de igual, que é o sinalzinho de atribuição. Só um sinal de igual é o sinal de atribuição, certo? Então, a gente faz a soma de A com B. Simples assim. Estamos colocando a soma de A com B dentro da variável result. E agora nós vamos apresentar o resultado, né? Printf, o resultado. Eu não posso colocar E desse jeito aqui, ó, o E com acento agudo, vai aparecer um símbolo lá estranho, certo? Ele não pega acentos. A gente pode colocar assim, ó, E. O resultado é... Então, como é que eu faço para apresentar o resultado? Percebo que result também é do tipo inteiro, certo? Do tipo inteiro a gente coloca porcentagem D. Então, vou colocar o seguinte, ó, o resultado é porcentagem D. Mas como é que ele vai saber que a gente está se referindo à variável result, não à variável A ou à variável B? Porque todas elas são do tipo inteiro, a gente tem que colocar a porcentagem D. A gente faz isso aqui, ó. Fecha aspas, vírgula, colocar a variável que a gente quer que apresente bem nesse lugarzinho aqui, ó. Tá ok? Ponto e vírgula. Depois disso a gente tem que colocar o quê? Return 0. Para não dar erro. Tá ok? Retornamos um valor inteiro, igual a função pede. Se eu colocar mais outras palavras aqui, ó, vai aparecer normalmente, mas bem aqui vai aparecer o conteúdo dessa variável, que é a soma de A com B. Tá ok? Vamos executar aqui para ver, ó. Executar, compilar. Se colocar qualquer letra aqui, ó, qualquer coisa. Ó, não apresentou erros. Quando apresenta erro, fica tudo vermelho aqui. Então já compilamos. Então agora podemos executar. Tá achando que é um vírus? Meu antivírus. Olha só, favor digitar um número. Coloquei um acento aqui, ó. Por isso que ficou esses símbolos aqui, esse símbolozinho aqui, ó. Então eu digito um 2. Favor digitar o segundo número, digito um 3. Olha só, sumiu logo. Por que é que sumiu? Porque eu tenho que usar outra funçãozinha para segurar a tela, tá ok? Então eu vou incluir essa biblioteca aqui, ó. Include stdlib.h. Incluir essa biblioteca. Agora eu vou usar essa função aqui, ó.
System pause. Para mim usar essa função, eu tenho que incluir essa biblioteca. Agora sim, eu vou executar, vou compilar e executar logo de uma vez, certo? Compilou, executou. Digitar 2, digitar 4. Olha só, o resultado é 6. Segurou a tela, né? E apresentou uma mensagem, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Percebam que ele não está pulando a linha, né? A gente está colocando o número logo em seguida da frase, ó. Olha como está ficando feio a coisa. Aperto qualquer tecla para continuar. Para mim pular a linha, como é que eu faço? Eu coloco isso aqui, ó. Essa Ctrl barra aqui, N. Que já vai pular a linha. Apresenta essa mensagem aqui, pula a linha, aí é que vai. A gente vai colocar o nosso númerozinho, né, na linha de baixo já. Tá ok? Então eu vou colocar o barra N aqui também, ó. Barra N. E coloco outro barra N aqui para apresentar aquela mensagem pode continuar. Vamos executar agora, ó. Nenhum erro, executou. Por favor, digitar o primeiro número, digita um 5. Por favor, digitar o segundo número, digita um 8. Olha só como ficou mais bonito agora, né? O resultado é 13. Aí apareceu, ó, FFF, Fá, né? Porque foi o que eu coloquei depois da porcentagem D, que referencia essa palavrazinha aqui que a gente colocou depois da vírgula, ó. Result. Entenderam? Acho que deu para entender mais ou menos, né? Então vamos dar um Enter ou qualquer outra tecla para continuar. E programazinho bem simples para poder entender inicialmente a linguagem. A gente vai entendendo um pouco mais conforme a gente vai praticando, tá ok? Então ficamos por aqui. Até a próxima.